Por quase 20 anos, enquanto o Piece estava sendo lançado, a gente olhava para Bartolomeu Kuma e a gente via uma arma. Via um traidor da causa revolucionária, um cachorro do governo, e um homem que abriu mão da própria humanidade por motivos que ninguém conseguia entender. A gente amava ele de tirano, aceitamos o apelido que o mundo deu a ele sem questionar. Mas Eiichiro Oda fez o que ele sempre faz de melhor. Ele deu pra gente um espelho. Em Egghead, a gente descobre que o Kuma estava usando seus poderes para repelir a dor de alguém. Ele absorvia, e isso é uma metáfora perfeita pro personagem. Kuma passou a vida inteira absorvendo a dor do mundo para que os outros pudessem sorrir. E hoje a gente vai entender por que o Bartolomeu Kuma não é apenas o personagem mais trágico de One Piece, mas sim a definição mais pura de um herói que já existiu. A história do Kuma começa com um crime. O crime de nascer. Pertencer à raça Buccaneer não era apenas uma característica genérica. No mundo de One Piece, essa era uma sentença de morte ou de servidão eterna. Imagina ser uma criança e ouvir do seu pai, entre chicotadas e correntes, sobre um deus que vai vir te salvar. O Kuma não aprendeu a odiar os seus senhores primeiro. Ele aprendeu a esperar por esse libertador. Quando o governo mundial matou seu pai apenas porque ele estava fazendo barulho, o barulho da esperança, aí sim algo mudou. O Kuma não se tornou um vingador, ele se tornou um receptáculo. Muitos focam na luta entre Roger e Shebeck, mas o verdadeiro centro emocional de God Valley é um menino grande e gentil que prefere salvar escravos do que lutar por glória. Ali, ao lado de Ginny, o Kuma entendeu que a sua fruta, a Nomi, não servia para ferir. As suas patas eram feitas para tirar o peso dos ombros daqueles que não aguentavam mais carregar o fardo da opressão e da dor. Esse é o ponto onde o roteiro precisa tocar o coração da audiência. O Kuma e a Ginny são a prova de que a felicidade de One Piece é um ato de resistência. O Kuma, ele recusa o casamento, não por falta de amor, mas por um excesso dele. Ele sabia que o seu sangue era amaldiçoado pelo governo. Ele preferia amar a Ginny à distância do que condená-la a ser um cúmplice da sua herança de escravo. A captura da Ginny pelos dragões celestiais é o momento mais sombrio da obra. Quando ela é devolvida, descartada como lixo por estar doente e morre antes que o Kuma pudesse dizer adeus ou vê-la pessoalmente, ali o tirano nasceu. Mas não um tirano que oprime, e sim um homem que aceita qualquer fardo para proteger o que restou. O que restou de uma mulher abusada, mesmo não sendo sua filha, a Bonnie. Mas por que se tornar um pacifista, sabe? O Kuma, ele não se vendeu, ele foi chantageado pela vida da sua filha. O governo mundial viu em sua bondade uma fraqueza. O Kuma vê cada vida como um milagre. O nome pacifista foi uma escolha do Vegapunk, inspirado pelo desejo do Kuma de trazer paz. Mas o governo transformou isso em armas de destruição em massa. Ele aceitou apagar sua memória, sua personalidade e sua existência, para que a Bonnie pudesse ver o céu sem as manchas azuis da doença. Tanto que, no momento que o Kuma perde a consciência, ele não tá morrendo como um guerreiro, mas como um pai que cumpriu a sua missão de vida. Agora que a gente sabe do passado, a gente precisa olhar um pouco pra trás. Quando ele pegou a dor do Luffy e entregou ao Zoro, ele não tava apenas testando a lealdade do bando, ele tava literalmente sentindo o peso do que significa ser o rei dos piratas. Ele viu em Luffy o Nika que seu pai prometeu, o deus que salvaria ele. Aquilo não foi uma derrota, foi um resgate. Por exemplo, em Sabaody, Kuma sabia que o Kizaru e o Sentomaru matariam os Chapéu de Palha, e ao expulsar eles dali, ele salvou todo mundo. Ele usou seus últimos momentos de livre-arbítrio para garantir que o futuro do mundo estaria seguro. Que se você parar pra ver, passar 2 anos guardando o navio, já sem alma, apenas por um comando programado. Isso mostra que mesmo sem o cérebro, o instinto de proteção do Kuma era mais forte que a ciência do Vegapunk. Agora, o que ninguém nunca entendeu sobre o Kuma é que ele nunca parou de lutar. Mesmo com um ciborgue sem mente, o seu corpo se moveu para salvar a Bonnie e a Egghead. E como isso é possível? Isso desafia a lógica de One Piece. Sugere que a alma Buccaneer, ou talvez o desejo de um pai, é algo que nenhum 5 anciões podem apagar. Ele é a prova viva, ou quer dizer, quase viva no caso, de que a vontade herdada é uma força mais poderosa do mar. Então, Bartolomeu Kuma passou a vida sendo chamado de monstro, de tirano e de arma. No fim, a gente descobre que ele era o homem mais gentil que já navegou pela Guarnai. Ele não queria ser um rei, ele não queria One Piece. Ele queria apenas que uma garotinha pudesse ver o sol sem medo e sorrir. Ele é um verdadeiro herói. Ele absorveu a dor de todos nós e, em troca, deu uma esperança de que o amanhã vai ser melhor. Ele pode ter perdido sua memória, mas a gente que tá lendo a obra e assistindo o anime nunca vai esquecer de quem ele foi. Mas enfim, o que eu tinha pra dizer sobre o Kuma era isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Considere se inscrever no canal, deixar um like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!